Jesus já era o Cristo co-criador da Terra há 4,5 bilhões de anos. Planetas que encarnou não existem mais, segundo Emmanuel. Fale sobre isso, por favor. Sobre isso. Shukran. Ok. Bom, para quem não sabe, shukran é obrigado, tá? Vamos lá. Sim, Calife, é verdade. O Jesus, ele já era o governador da Terra há 4,5 bilhões de anos. Vamos fazer aqui uma imagem para a gente entender o que as coisas sejam. Jesus é hoje o que é. Jesus é o que é. E nós somos o que somos. Então tem uma distância entre nós, temos uma distância entre Jesus e nós. Há 1 bilhão de anos atrás, há um bi de anos atrás, foi quando surgiu a primeira célula no planeta. Como nós somos os seres mais evoluídos do planeta, presumivelmente a gente também era, naquela época, o mais evoluído da Terra. Então, o que é que nós éramos? Uma célula. Nós éramos uma célula e Jesus era o que era. Então, olha só, nós somos o que somos hoje e Jesus é o que é. Há 1 bilhão de anos atrás, nós éramos uma célula e ele era o que era. Ora, se há 1 bilhão de anos atrás a gente era uma célula, o que a gente era há 4 bilhões de anos? Assim, lá no comecinho, há 4,5 bilhões de anos, a gente era, eu nem sei o que era. Eu sei que há 1 bilhão a gente devia ser uma célula, um ser unicelular. Há 4,5 bilhões de anos, eu não faço ideia do que a gente fosse, uma matéria inorgânica muito rudimentar. E Jesus era o quê? Ele era um espírito puro, governador de um planeta. Então, se você imagina, se há 4,5 bilhões de anos ele era o que era, a ponto de ser o governador planetário, e nós éramos uma matéria inorgânica, hoje nós somos o que não é ele. Se nós evoluímos isso, o que foi que ele não cresceu nesse tempo? Então, esse é Jesus, o governador do planeta. O nosso governador planetário, sim, ele já era um espírito puro na época que recebeu a Terra há 4,5 bilhões de anos. Mas isso não dá a ele a condição de ser um espírito diferenciado do resto do universo. Não. Por quê? Ele é o governador de um planeta, mas tem um outro que governa o sistema solar, que não é ele. Pode até ser ele hoje, mas não era. Governa o sistema solar. Tem outro que governa um quadrante da nossa galáxia. Aí tem outro que governa a Via Láctea. Tem outro que governa a nebulosa onde a Via Láctea está. Então, você vai embora, vai embora. E esses espíritos que eu estou falando, que a gente não sabe o nome, mas que são os Cristos do Cristo, esses são bem mais velhos do que ele. Então, como a matéria está em constante transformação, é razoável que realmente os planetas aonde Jesus esteve na condição que estamos hoje nem existam mais. As estrelas já podem ter morrido, seus planetas, em função da morte das estrelas, não possuem mais o calor, a vida que poderiam ter antes. Mas isso não importa, porque tudo se refaz no universo. O universo está em constante transformação. E aí, se de repente, um momento do universo as coisas estão entrando em decadência, porque as estrelas estão esfriando, eu tenho outro local em que nesse momento está explodindo. Um buraco negro que explode gera um conjunto enorme de galáxias, de estrelas, e está tudo se renovando. Então, eu tenho um pedaço do universo que está explodindo, começando. Eu tenho um pedaço do universo que está se expandindo, já explodiu. Tenho um pedaço do universo que começou a retrair. Tem um pedaço do universo que está tudo retraído e que vai explodir de novo. Então, o universo, ele respira. Ele explode, expande, para, retorna, recua, comprime, explode, expande. E essa respiração que o universo faz dá uma condição de, entre aspas, uma espécie de perpetuidade do processo criativo. Então, os planetas que Jesus habitou quando estava na nossa condição espiritual, realmente podem não existir mais, mas isso não é importante. Porque a matéria ela é exatamente apenas um instrumento. O importante de tudo é o espírito. Isso que não se perde. Então, os espíritos que estavam trabalhando nessa condição, eles já estão bem mais na frente. E aí, só para terminar, eu quero trazer um raciocínio de Leon Denis. Leon Denis diz o seguinte: ora,
Se Deus cria desde sempre, os espíritos não retrogradam, então dá para concluir que tem muito mais espírito puro perturbado no universo. Nós somos, portanto, a exceção do universo, porque a grande maioria do universo trabalha a favor do Criador. Nós estamos imersos num amor profundo, cercado por uma quantidade incomensurável de espíritos puros. Incomensurável. E um tiquinho assim, de gente perturbada que nem nós, que está nesse processo de caminhar, porque se Deus é eterno e cria desde o princípio, o que já tem de espírito puro por aí é muito. E temos nós que achamos que somos o tudo do universo, mas somos apenas um pedacinho bem pequeno comparado com a majestade infinita daquilo que o nosso Criador criou.